né? Então ninguém sai voando hoje em dia sem saber o que vai acontecer, ou como que está o tempo na origem, no meio, no destino, tudo isso já é planejado. Então, é 100% seguro. Por isso que não, eu 100% não é. Gente, tá bom, vai. não tem 99,999% para não dizer que é 100%. Isso? É muito seguro. A aviação é extremamente segura. Acontecem fatalidades, evidentemente, mas aí só o fato de você estar dormindo em casa, você pode morrer, né? Então, claro que nada na vida é 100%, mas é extremamente seguro e você pode voar tranquila, não tem... Não sei, ainda não tô muito convencida. Calma, a gente vai chegar lá. Tem aquele acidente aéreo da Varig que caiu na floresta, Sim. O voo de Marabá, que aí ele deixou Comandante acabar Garcês, o combustível. E tinha bastante também, aí já era previsto para isso, né? Então, na verdade ali, isso foi acho que 1980 e alguma coisa, não lembro o ano exato, mas foi na década de 80, outros tempos, né? E vale lembrar que tudo que acontece na aviação serve de lição para o futuro. Então a gente não pode se repetir, né? Exatamente. Toda investigação, ela é feita por parte do CENIPA no Brasil com o objetivo de prevenir que aquilo aconteça de novo, né, por aquelas razões. Então, a aviação de hoje é mais segura que a de ontem e amanhã vai ser mais segura que hoje. Sim. Nesse caso do famoso voo da Varig, né, comandante Garcês, teve um erro grotesco ali de tripulação. Isso já está escrito em vários livros sobre o assunto, que foi um erro do comandante, que era para ir para um lado e ele foi para o outro. Foi um erro de número ali da rota, né? Da rota. Que um número errado, eu não lembro exatamente o número, mas era, vamos dizer, coisa assim, vai para a rota 020, ele foi para a rota 200. Sim. Então, em vez de ir para esse lado, ele foi para o lado oposto. Como se fosse um erro de digitação ali, praticamente isso, né? E aí, ele acabou indo para um lado errado, numa época onde o comandante tinha a soberania, né, e a última palavra em qualquer coisa, e o copiloto não discutia, porque se o comandante falou, tá certo. Hoje não é mais assim, existe todo um gerenciamento de cabine muito bem alinhado com os dois pilotos, é para isso que tem dois pilotos, inclusive. E aí ele acabou indo para um lado errado, teve passageiro a bordo que fazia aquela rota sempre, falou, tem alguma coisa errada, porque o sol tá ao contrário. Não, o piloto sabe o que tá fazendo, e quando ele resolveu perceber que o negócio estava errado, já não tinha mais combustível para ir para lugar nenhum e o avião acabou caindo na floresta. E ele ainda avisa, né? Tenha um bom fim, ele ainda fala. Eu acho que ninguém nem percebeu ali na hora. Tiveram muitos sobreviventes ali, né? Inclusive o copiloto sobreviveu, o próprio Garcês também. Mas foi um erro tremendo ali, que hoje você pode ter absoluta certeza que não acontece um erro dessa forma. Tanto é que não teve mais... Assim, acontecem casos de o piloto errar o aeroporto, se aproximar no aeroporto errado, já aconteceram recentemente casos assim, mas não é nada grave que resulta em um acidente aéreo, né? Entendi. São coisas reparáveis. E mesmo assim, são fatos muito isolados que acontecem. Sim. Não é algo normal de acontecer. E teve o da Chapecoense também, que o erro foi, não desse tipo, mas foi o erro de combustível, né? Exatamente. Porque nesse caso o combustível também acabou no ar, né? Sim. Porque ele foi para a rota errada e ficou perdido. E da Chapecoense o piloto quis economizar? Como que foi o negócio? Também foi uma negligência, né? O piloto daquele avião, no caso, era o dono da empresa, né? Era uma empresa de fretamento, então sai da regra de linha aérea que a gente está acostumado, de voos comerciais que a gente conhece, e ele fazia sempre aquilo. Então, aquela performance daquele avião, obrigatoriamente manda ele fazer uma parada no caminho. Que aí volta naquilo que eu falei. O avião ele tem combustível para fazer o pouso ou a alternativa e mais um remanescente. Você não pode calcular a sua rota com a distância exata. Então, se o seu avião pode cumprir uma rota de, vamos supor, 2.000 quilômetros, você não vai fazer uma rota de 2.000 quilômetros, porque é o total. A gente calcula isso em tempo, na verdade, né? Então, se o seu avião pode voar até 4 horas, por exemplo, você não vai fazer um voo de 4 horas. Sim. Você vai fazer um voo de 3, 2 horas e meia, calculando que você tem um remanescente, né? Sim. No caso da Chapecoense, no voo da Lamia, aquele voo acontecia daquela forma várias vezes. E tudo dá certo até quando dá errado, né? Então aquele foi o momento que não deu. E o piloto, ele fazia isso justamente para não ter que fazer uma parada técnica, economizar tempo. Quando ele chegou ali na Colômbia, ele precisou fazer o pouso, só que teve um avião não em emergência, mas em prioridade na frente.
E ele não declarou emergência. Se ele declara emergência, abre uma investigação, porque você não pode simplesmente declarar emergência e não ser investigado por que veio a emergência. Precisa se justificar. Exatamente. E pane seca é uma infração gravíssima na aviação, né? Assim como no carro, né? Mas na aviação é muito pior. Então, ele tentou e não deu. Nossa, que absurdo, né? Que loucura. E existe algum lugar, assim, no avião que tem mais possibilidades? Por exemplo, o avião tem algum problema ali na hora? Falam que se você sentar mais para trás, você teria mais chances. Ou não tem nada disso? Depende, né? De como ele vai cair também, exatamente, né? Que você não sabe. Exatamente. Isso é muito relativo. A gente pega um caso bem recente que foi o avião daquela companhia aérea do Azerbaijão. Não, lá que agora, no final do ano, que foi abatido praticamente por um míssil russo, né? Foi. A cauda do avião ficou intacta, tanto é que todas as pessoas que estavam lá saíram andando, né? Mas ali, naquele caso, foi desse jeito. Ele poderia ter batido a cauda na aproximação. Então, assim, não existe um ponto certo, depende muito da onde, como é que é o impacto do avião, né? Mas a gente tem que lembrar que o avião, ele não é que nem um carro, que ele foi feito para absorver o impacto da mesma forma que um carro. O carro bate de frente, ele tem forma de amortecer esse impacto, né, para diminuir o avião é diferente, o avião ele tem um projeto diferente, né? Então ele vai quebrar a hora que cair. Claro que ele tem no seu projeto formas de diminuir um pouco o impacto pelos assentos e tudo mais, mas não é da mesma coisa. Então depende muito de como que esse avião se impacta com o solo, né? Nossa, verdade. E ano passado tiveram vários acidentes aéreos. Não sei se você chegou a acompanhar. Sim, eu comecei a ver algumas teorias da conspiração. Não sei se você chegou a acompanhar. Não, as teorias não. Eu vi. Eu não sei nem explicar direito, porque eu também não gosto muito de teoria da conspiração, mas eu vi que, de fato, tiveram muitos acidentes. O ano passado teve um aumento, estatisticamente falando, em relação aos anos anteriores. A gente pode conectar isso a alguns fatores, né? O primeiro deles é a volta da malha aérea da maneira que era antes da pandemia. Como assim? A quantidade de voos foi se normalizando ao longo do tempo, principalmente falando de aviação comercial. Não foi o ano passado que se normalizou, mas o ano passado a gente pode dizer que chegou no número de passageiros transportados como era antes da pandemia. Porque a pandemia deu aquela queda, foi subindo até a gente chegar, né, à normalidade total. Teve também um crescimento da frota. Anualmente a frota de aeronaves cresce no Brasil, principalmente da aviação geral, né? Também tem um pouco da questão, no caso da aviação geral, parte de treinamento, parte de outros fatores que envolveram ali, que acabaram resultando em acidentes. Só que se a gente levantar o número de fatalidades, só o voo da Voipass representou ali uma boa parte dessas fatalidades. Não foi que a Voipass fez com que aumentasse muito mais em relação aos anos anteriores. Sim. A própria aviação geral já teve um número maior do que os anos anteriores. Sim. Mas tem vários fatores relacionados a isso, como isso que eu falei, né, da questão de frota, a questão de treinamento, questão de outras coisas que investigações ainda estão em andamento para entender por que essas aeronaves vieram a ter acidente, inclusive da Voipass também, né? Que é a antiga Passaredo, né? É a antiga Passaredo. Eu viajei tanto. Então. E eu fazia esse trecho, hein? Olha... Mas olha só,